Fala galera, aqui é o Inugami, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Espero que gostem da estadia. Um salve pro meu irmãozinho analista, que vai ajudar nas edições e mais um monte de coisa. E dito isso, bora começar esse vídeo. Hoje falaremos dele, o homem potencial. O homem que carrega o peso do quase, do agora vai. O jovem que, assim como a obra que habita, parecia destinado à grandeza e ainda assim nunca chegou lá. Fushiguro Megumi. O feiticeiro que desde relativamente cedo na obra foi visto como uma promessa, um trunfo, um gênio em potencial, mas que até o último instante pareceu caminhar com um pé no abismo, incapaz de alcançar aquilo que todos sabiam e esperavam que poderia ser. Essa não será uma análise narrativa sobre o personagem ou apenas de batalhas ou poderes. Será algo mais pessoal. É mais um mergulho psicológico, simbólico e humano sobre como o medo de si, o peso das expectativas e a repressão do instinto podem transformar o potencial em prisão. Sobre uma lente que me interessa muito, é de Jung e Nietzsche. Desde as primeiras páginas de Jujutsu Kaisen, a figura de Megumi se impõe não pela força bruta, mas quase uma promessa silenciosa. Gojo Satoru vê nele algo para se trabalhar, talvez não o mais forte, mas o mais cheio de possibilidades. E é assim que Megumi é visto e tratado pelo elenco que interage com ele. Potencial, sua técnica, expectativa, ferramenta. E a série inteira constrói essa tensão em torno de uma pergunta. Por que alguém com tanto poder, tanta complexidade, tanto simbolismo, tanto potencial, nunca floresceu por completo? E talvez o motivo disso não esteja no seu poder ou nas maldições, mas dentro de si. Eu acho o Megumi o personagem perfeito para essa abordagem, por sua técnica tão cheia de potencial ser literalmente sombra. E também porque o que Megumi vive não é apenas uma história de poder, é uma história de repressão, ideal e culpa, do eterno conflito entre luz e sombra. Começando aqui pelo conceito básico de sombra, de Jung. É um dos principais arquétipos do inconsciente pessoal que contém os aspectos que uma pessoa reprime, rejeita ou teme, como instintos, desejos, emoções negativas, do tipo raiva, ódio, inveja e características consideradas vergonhosas ou moralmente inaceitáveis. Comecemos com um trecho de Nietzsche, em Assim Fala o Zaratustra. O homem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Um perigoso para lá, um perigoso a caminho, um perigoso olhar para trás, um perigoso estremecer e se deter. Grande no homem é ser ele uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem em um declínio. Megumi é essa ponte, entre luz e escuridão, entre moral e instinto, entre o que ele é e o que ele poderia ter sido. Para entender Megumi, é preciso voltar ao começo, à infância, à ausência, ao sangue que corre em suas veias. Megumi nasceu e cresceu em meio a contrastes e conflitos, que viram um cabo de guerra de 4 lados de sua mente. Que são o pai, Megumi é filho de Fushiguro Toji, aquele que abandonou tudo, uma mãe que ele nunca conheceu, mas com uma irmã que preencheu esse papel de cuidadora feminina e um professor que preencheu o papel de cuidador masculino, e claro, a sensação de abandono. Toji era a pura expressão do corpo, do instinto, da selvageria, e ironicamente é justamente essa parte dele que Megumi parece ter herdado, e ao mesmo tempo reprimido. Toji era puro instinto, o corpo levado à sua expressão máxima, um homem sem energia amaldiçoada, mas com sentidos tão aguçados que se movia como um animal sagrado. Ele era a encarnação da vontade vital, aquilo que Nietzsche chamaria de vontade de potência, em estado bruto. Mas Megumi é o oposto. Ele é o homem que tenta conter o instinto dentro de uma forma moral. Enquanto o pai caçava por prazer e sobrevivência, o filho caça por dever. No entanto, parte de Toji ainda vive dentro dele, reprimido. A risada animalesca durante o combate, o olhar que se ilumina quando a luta exige tudo. Momentos em que o corpo de Megumi se move antes que a mente decida, como se algo ancestral tomasse o controle, é justamente quando o Megumi atinge o ápice do Jujutsu, sua expansão de domínio. Parece ser o inconsciente dizendo: eu também tenho algo selvagem, algo que escondi por tempo demais. Essa tensão entre o instinto herdado e a moral construída define sua psique. Carl Jung chamaria isso de conflito entre ego e a sombra. O ego deseja o controle, mas a sombra exige expressão. Em Megumi, esse conflito é literal. Ele luta usando sombras. Sua própria técnica manifesta a guerra interna entre o que quer mostrar e o que tenta esconder. Mas mais sobre sua técnica depois. E essa é a essência de Megumi, o herdeiro que teme o sangue que carrega, o homem que reprime o próprio poder. Mas ao negar o instinto, ele o fortalece. Como Jung dizia, tudo aquilo a que resistimos persiste. Se Toji representa o instinto reprimido, Tsumiki é o amor idealizado, a anima, o princípio feminino que Jung via como a ponte entre a razão e o inconsciente.
Na psicologia junguiana, a ânima costuma se manifestar como uma figura feminina que habita o inconsciente do homem, carregando traços de guia, inspiração ou mediação com o inconsciente coletivo. É comum essa projeção recair sobre a mãe, ou sobre mulheres que, de alguma forma, desempenham esse papel. No caso de Megumi, sua ânima não é a mãe ausente, nem uma figura de parceira romântica, é a sua irmã, Tsumiki. Isso revela duas camadas profundas. Primeiro, projeção substitutiva. Por nunca ter conhecido nem mãe nem pai, Megumi projeta em Tsumiki não apenas o papel da irmã, mas o de uma figura materna, cuidadora, protetora, estruturante. E a sombra da ausência. O fato de Tsumiki ter assumido naturalmente essa função de cuidadora, sem imposição, reforça a intensidade dessa projeção. Para Megumi, ela é o eixo de estabilidade, a referência afetiva que lhe resta, quase como um estandarte de humanidade, num mundo em que, para ele, sempre foi marcado pela ausência, abandono e injustiça. Essa configuração de ânima não só explica sua quase devoção a Tsumiki, mas também o coloca em uma posição de fragilidade. Se a ânima é ferida, e sabemos que a trajetória de Tsumiki vai por esse caminho, Megumi sente como se parte de sua própria alma fosse dilacerada. Tsumiki é o eixo da empatia e da humanidade de Megumi, a irmã que o acolheu, o amou e lhe deu um norte. Sua presença e depois ausência, depois de ser amaldiçoada, molda o senso moral do garoto, tentando encarnar o karma desigual, que fez sua irmã, uma pessoa boa, ser amaldiçoada. Então, ele também vai salvar pessoas de forma desigual. Mas em termos de ser a luz na infância de Megumi, ela cumpriu esse papel quase perfeitamente. Mas há um paradoxo aqui. Ao mesmo tempo em que ela é a luz de Megumi, ela também é a parede que o impede de mergulhar na própria escuridão, porque Tsumiki representa tudo o que ele acredita que deve ser. Pura, gentil, moralmente reta, até reprimindo ele por atos violentos, sem entrar em brigas, e como toda criança que quer ser digna do amor da figura materna, ele reprime tudo o que seria indigno dela. A raiva, o egoísmo, o instinto, tudo isso ele tranca nas sombras. Sem perceber, Tsumiki, não por maldade, mas por amor, alimenta as sombras de Megumi. Algo muito comum em pais e figuras responsáveis por crianças e adolescentes. Tsumiki é boa, gentil, moralmente reta, mas é justamente essa retidão que cria em Megumi a repressão. Para corresponder à pureza da irmã, ele se cala, reprime o que é feio, violento, errado. E é nesse processo que ele começa a enterrar a sua própria sombra, o lado instintivo e herdado de Toji, o impulso de viver, lutar, rir, morder, o lado que ele aprende a temer e a sufocar. E o menino cresce dividido, tentando ser bom o suficiente para o amor que recebeu e forte o bastante para protegê-lo, mas ele precisava do instinto que herdou, o instinto que ele nega e sufoca. É curioso pensar que as duas figuras que mais marcaram a vida de Megumi, Tsumiki e Gojo, são, na verdade, reflexos de irmãos mais velhos, não de pai. Tsumiki o acolhe como a irmã que é e o protege, e Gojo conduz como o irmão mais velho que o provoca. Ambos os amam à sua maneira. Mas o resultado é que Megumi cresce sem ter uma figura verdadeiramente acima dele, apenas ao lado, espelhando, cuidando, incentivando. E talvez por isso ele nunca aprenda de fato a se entregar. Nunca se rende, nunca se lança, sempre se contém. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche escreve: Tu ainda não criaste valores próprios, todos os teus valores são herdados, e por isso permaneces servo, ainda que fales de liberdade. Megumi vive sob esse impasse. Quer proteger, quer fazer o certo, mas não define o que certo significa para ele. Não criou seus próprios valores. Ele ainda não transvalorizou a si mesmo. Aquele que vive sob valores herdados, tentando ser bom, racional e controlado, enquanto o instinto o chama de volta à terra. Em O Eu e o Inconsciente, Jung diria que isso seria uma estagnação do processo de individuação, o momento em que o ego recusa integrar o inconsciente, permanecendo preso entre o ideal e o medo. A individuação exige que o homem se torne aquilo que é, não o que imagina ser, nem o que os outros esperam que seja. E o outro lado do cabo de guerra na psique de Megumi é Gojo Satoru. E é Gojo quem, mais uma vez, tenta acender essa faísca. Entre brincadeiras e provocações, ele enxerga no garoto algo que o próprio Megumi se recusa a ver. Que Jujutsu e seu poder não é apenas técnico, mas também visceral. Gojo o instiga, fazendo aquela comparação entre os dois líderes de seus respectivos clãs, que mataram um ao outro em combate, e que eles usavam as mesmas técnicas que os dois possuem. Terminando com... Entende onde eu quero chegar? E Gojo faz uma leitura bem certeira, e o ponto desse vídeo todo: o problema está em sua mentalidade. Nessa cena, Gojo não fala apenas de estratégia, fala de existência. Ele tenta arrancar Megumi da passividade moral em que vive, do medo de ultrapassar os limites que impõe a si mesmo. Gojo quer que ele abrace o que há de instintivo, de animal, aquilo que herdou de Toji, mas sempre reprimiu. Acho que Nietzsche diria que Gojo, nesse instante, age como Zaratustra, que desperta o homem dormente, aquele que ainda teme o próprio poder. Ele é a voz que grita: tu deves tornar-te quem tu és. E Jung veria aí talvez o início do movimento da individuação, o momento em que uma figura externa, Gojo, se torna o catalisador da integração da sombra. Gojo é o mentor que empurra Megumi para o inconsciente, mas não o conduz, apenas aponta para o abismo
abismo e diz: pule. Um potencial que depende menos de aprender e mais de se permitir. Mas nem tudo são flores. O vínculo de Gojo e Megumi é uma das relações mais sutis e simbólicas da série. À primeira vista é o mestre e o discípulo, mas psicologicamente é algo muito mais profundo. E rola uma projeção da parte de Gojo, na minha opinião. Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que não conseguimos resolver dentro de nós mesmos. E Gojo, o homem que tudo enxerga, talvez não tenha olhado para o indivíduo Megumi, sim o aluno, a promessa, o potencial. O que me leva ao que eu acho ser outro fator que atrapalhou Megumi em seu desenvolvimento: o peso da expectativa. Megumi foi reconhecido e acolhido por Gojo, o aluno inteligente, o sucessor da técnica preciosa Zenin. Mas ele mesmo nunca se viu como tal. Sua introversão e autocobrança o tornam incapaz de acreditar no próprio valor. E na tentativa de não decepcionar os outros, ele se prende a uma vida de dever e contenção. Jung dizia que aquilo que você mais teme em si mesmo é exatamente o que precisa ser enfrentado para se tornar inteiro. Megumi foge da própria sombra, mas sua sombra o persegue. Gojo, por outro lado, tenta salvar Megumi do mesmo destino que ele e seu único e melhor amigo, Geto, foram vítimas. Por isso o trata como alguém especial, o aluno que poderia o superar e talvez até entendê-lo. Mas o olhar de Gojo é ambíguo, mistura esperança e culpa. O mesmo olhar que um pai dá a um filho, e um homem dá ao fantasma do passado que tenta corrigir. Megumi, por sua vez, não entende completamente esse peso, mas sente. E é por isso que a relação deles carrega uma melancolia silenciosa. Gojo o protege como não pôde proteger Geto, e Megumi o respeita como ele nunca pôde respeitar o próprio pai. Em ambos, há a tentativa de reparar algo perdido, mas, como toda projeção, essa também cobra o seu preço. Gojo não vê Megumi como ele é, vê o que ele deseja que Megumi seja, e, ironicamente, isso impede o garoto de crescer livre. E algo que é pura especulação minha, mas eu vejo um outro lado nessa projeção de Gojo. Quando ele encontra Megumi, ele pode ter visto similaridades com Suguru, ambos reservados, racionais, com o mesmo olhar sombrio que um dia ele viu em Geto Suguru, mas guardando dentro de si um abismo silencioso. Suguru, o amigo que perdeu para a loucura, o espelho que se quebrou em suas mãos. E, inconscientemente, Gojo busca redenção. E agora, uma olhada em sua técnica, a técnica das 10 sombras, ou Tokusa no Kage Bojutsu. Pra mim, não tinha técnica melhor para esse personagem. Eu já gostei muito por ser sombras, logo de começo, 2 lobo-chorros brabos. E quanto eu mais via, mais eu achava interessante. E mais eu associava as ideias para esse vídeo doido. Dito isso, a técnica não me pareceu arbitrária. É um reflexo direto dessa estrutura psíquica. Como a maioria das técnicas em Jujutsu, eu posso falar em outro vídeo, se vocês quiserem, claro. A sombra é literalmente o meio pelo qual ele manifesta os seus poderes, e as criaturas que invoca, os Shikigamis, são representações simbólicas do instinto. Na psicologia junguiana, os animais do inconsciente são forças arquetípicas, instintivas e selvagens. Megumi precisa oferecer energia, enfrentar, domar, usá-los, exatamente como o indivíduo precisa confrontar e integrar seus impulsos mais primitivos para se tornar inteiro. E para mim, o motivo simbólico dele nunca ter domado certos Shikigamis específicos. A técnica ecoa o mito de Tokusa no Kandara, os 10 tesouros divinos do Shintoísmo, artefatos sagrados que trazem equilíbrio e proteção. Essa associação sugere que cada Shikigami invocado não é apenas um animal, é um fragmento sagrado, um instinto arquetípico, um pedaço da totalidade de Megumi que ele precisa integrar. Os Shikigamis aqui, por serem animais, são representações do instinto. Não vou listar todos aqui, isso daria um vídeo inteiro só disso, porque cada um tem muita importância simbólica. Como os cães divinos, que na minha humilde leitura sobre simbolismo junguiano e sobre cães, seria o guardião do limiar, aquele que fareja o invisível, o instinto que pressente o perigo antes que o consciente o perceba, o limiar entre o humano e o animal. Temos Dato, um enxame de coelhos que fogem e escondem, imagem do medo e da invasão diante do confronto do próprio abismo. Orochi, o instinto primitivo ainda não dominado, o impulso que, se não for integrado, será sempre devorado pelo próprio caos. E, coincidência ou não, foi o Shikigami morto por Sukuna, o caos encarnado que consome Megumi por completo. E claro, o Mahoraga, ou Makora, que Megumi não doma por representar o equilíbrio perfeito, algo que ele está longe de ser e ter. Mas antes de falarmos do Shikigami final, vamos falar um pouco sobre a sua expansão de domínio, Kango Aitei. Traduzido como Jardim de Sombras Sobrepostas ou Jardins das Sombras Quimera, ele se manifesta como um mar de sombras líquidas. A água, na psicologia de Jung, simboliza o inconsciente. Ao criar esses jardins de sombras, Megumi não apenas ataca, ele abre, cospe a comporta do seu próprio inconsciente. Ao invocá-lo, Megumi ri, age com ferocidade. O instinto rompe a racionalidade. É a sombra falando. E nessa cena, ele aplica um conceito de Jung chamado de imaginação ativa, ou pelo menos foi o que eu li dessa situação, que basicamente é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, um método de dar forma às forças internas, permitindo que o ego dialogasse com o conteúdo autônomo da psique, especialmente com a sombra e com as imagens simbólicas do inconsciente. Quando o Megumi diz
cuspa toda a profundidade da minha sombra. Imagine uma versão de mim mesmo que livremente superou seus limites, com uma fundação firme, um pouco de sensibilidade e imaginação. Ele não apenas está lançando uma técnica, está imaginando ativamente uma versão de si mesmo que ultrapassa os próprios limites, dialogando com a sua sombra e deixando-a se expressar. Ele espelha sua sombra, que toma forma líquida, como tinta preta que se abre e consome. Jung usou a água como metáfora recorrente do inconsciente. Águas profundas onde imagens arquetípicas emergem. O domínio líquido de Megumi é, portanto, um inconsciente em ação. Não só ataque, mas imagem, emoção e memória. A água não é neutra, ela revela. E na segunda expansão, quando entre as sombras surge a sugestão de uma coluna vertebral, uma medula, ossos dispostos como um eixo, amarrados por cordas e raízes, a narrativa mistura biologia e mito. A coluna, símbolo do eixo da vida, aparece presa, como se o próprio corpo fosse uma árvore de ossos ligada ao subterrâneo da alma. É um símbolo fortíssimo. A espinha, que deveria ser o suporte, surge como imagem do fundamento emocional e existencial amarrado por raízes de trauma, lealdade e destino. A medula não é só anatomia, é a coluna da identidade. E aparecer ali é dizer que a sombra está chegando ao centro, tocando a fundação do ser. Há também o gesto ritual que antecede tudo. O mudra inspirado em... Isso aqui vai ser difícil. Baisajiaguru, o Buda da medicina. É paradoxal e revelador que o ritual de cura e equilíbrio invoque um jardim de sombras. O gesto sugere uma intenção curativa. Os 12 generais que acompanham esse Buda ecoam nos Shikigamis, guardiões que deveriam proteger. Mas a cura jamais acontece apenas executando um gesto. Para curar é preciso integrar. Megumi faz o gesto, mas o conteúdo que emerge ainda está fragmentado. E falando nisso, em Baisajiaguru e seus 12 generais divinos, no centro desse sistema temos, por fim, Mahoraga, ou Makora. E agora sobre o elefante no quarto, né? As piadas que a comunidade faz, eu incluso, sobre o Megumi tropeçou e caiu, vai chamar o Mahoraga. Mas esse meme pode esconder algo mais sombrio. Um eco do que Jung chama de tendência à autodestruição. Há um tipo de paz que existe na ideia do fim. E talvez, para Megumi, que sente não estar à altura do potencial que todos dizem que ele tem, morrer de forma heróica fosse uma maneira inconsciente de reconciliar-se consigo, de se purgar pela impotência. Jung dizia que a psique, quando não consegue se integrar, se autodestrói. O inconsciente, se reprimido demais, tenta se libertar, mesmo que para isso destrua o próprio corpo. E Nietzsche diria que o homem prefere querer o nada a não querer coisa alguma. Em Megumi isso se traduz na ideação autodestrutiva. Invocar Mahoraga é, no fundo, um grito de exaustão. Se não posso dominar minhas sombras, que elas me consumam de vez. Essa é a essência da tragédia de Megumi. Não é a falta de poder, é a falta de vontade de existir plenamente. E vemos o estado da alma dele depois de ter perdido o que dava a ele essa vontade. Os 2 pilares de sua infância, mortos pelas suas mãos, e pela sombra que acabou o possuindo. E falando nisso, se Gojo é a mão que o empurra à beira do abismo, Sukuna é o abismo que o encarou de volta. Sukuna é tudo que Megumi nega em si mesmo. Egoísmo, prazer, destruição, autoafirmação. E o destino de ambos se entrelaça desde cedo, não só por acaso, mas por simbologia, e marcada por paralelos. Sukuna e Megumi já foram retratados de formas parecidas, quase iguais. Muito foco aqui no quase. Os 2 já foram ilustrados sentados em uma pilha de vítimas, mas Sukuna em um literal trono de restos mortais, e Megumi em uma pilha de delinquentes que ele só decidiu espancar. É uma imagem que ecoa visualmente as aparições de Sukuna, mas sem o passo final. Megumi não mata, não devora, não leva ao extremo. Esse é o quase. É como se Akutami mostrasse que Megumi tem em si a mesma centelha de soberania violenta, mas refreada, interrompida pelo limite ético que ele mesmo impõe. Também temos a questão da expansão de domínio sem barreiras. Enquanto a do Sukuna é por pura aptidão, sem barreiras que a contenham, como o narrador coloca, é como pintar uma obra-prima no ar, a pura afirmação de sua vontade sobre a realidade. Não há nada incompleto aqui. É plenitude destrutiva, a sombra assumida em sua totalidade. A de Megumi também é sem barreiras, mas nesse caso por ser incompleta. Não é liberdade, é limitação. Ele rompe a tela não por poder absoluto, mas porque não consegue nem conceber, muito menos sustentar estrutura. A incompletitude é uma marca de Megumi. Sua expansão de domínio, seu potencial nunca realizado, sua introversão que guarda mais do que revela. Sukuna, ao contrário, é a imagem do excesso. Pleno, absoluto, sempre além. Esse contraste é o que torna a fusão deles tão simbólica. Sukuna encontra em Megumi não só uma técnica rara, mas também um vaso perfeito. Alguém que já carrega os traços de seu reflexo, mas nunca ousou completá-los. O paralelo, para mim, é claro. Ambos extrapolam a barreira, mas em polos opostos, porque Sukuna transborda, e Megumi porque não preenche. E é justamente nesse ponto que Sukuna o escolhe. Não apenas pela técnica das 10 sombras, mas porque Megumi é, em essência, seu reflexo incompleto.
Um rei sem trono, uma sombra não integrada. Sukuna é a versão consumada do que Megumi poderia ser se desse o passo final, se aceitasse plenamente a escuridão dentro de si. Essa é a ironia cruel que a narrativa constrói. O trunfo de Gojo acabou sendo o trunfo de Sukuna contra Gojo. Aquele quem todos viam o maior potencial acaba servindo de receptáculo perfeito pro rei das maldições. Porque Megumi carregava dentro de si exatamente aquilo que mais temia e nunca conseguiu integrar. O interesse de Sukuna por Megumi é espiritual, quase metafísico. Ele o observa, o estuda e quando o momento chega, o devora. Mas a posse de Sukuna não é apenas física, é psicológica. É a sombra tomando de volta o que o ego tentou esconder. Sukuna reconhece em Megumi algo que o fascina, potencial para a verdadeira liberdade, a capacidade para olhar para o abismo e rir de volta. Mas Megumi não consegue rir, ele encara o abismo com medo e é por isso que o abismo o engole. O mar de sombras da expansão de domínio, como já dito, é uma metáfora direta do inconsciente. A medula espinhal que surge no centro é a ponte simbólica entre o corpo e o espírito, o momento em que o instinto tenta se reconectar à consciência, mas é tarde demais. Quando Sukuna domina, é como se esse processo de integração fosse tomado à força. O próprio inconsciente de Megumi é usurpado, e o resultado é o colapso total da identidade. Todo mundo já ouviu essa do Nietzsche, né? Quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um. Mas Megumi não se tornou Sukuna. Sukuna é a consequência de não ter abraçado o próprio poder sem medo. Ele é a versão sem culpa, sem moral, sem freios. E é o reflexo invertido daquele que Megumi reprimiu a vida inteira. No fim, Sukuna é a vingança da sombra, o instinto negado que voltou para reclamar o que era seu. No final, a lição que Megumi oferece não é simples tragédia, é espelho. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Megumi passou a vida olhando para fora, para a irmã, para o mestre, para o certo, e negligenciou o olhar interno. Não por má fé nem por medo, mas acho que por pura autossabotagem inconsciente. E isso, em sua ressonância, gerou uma consequência direta. A sombra expandiu sua casa. Sukuna não criou Megumi, ele ocupou o espaço que a recusa de Megumi deixou vazio. E essa é, talvez, a nota mais dolorosa. Quando a gente não integra, a vida integra por nós, e o preço costuma ser alto. Megumi, pra mim, não é só uma das coisas que o Gege deixou a bola cair. Pra mim, tinha algo além ali. Pra mim, ele foi o humano que nunca chegou a si. E há nisso um convite pra quem ouve. Não espere o abismo se manifestar para olhar o próprio chão. Integrar não é bancar o demônio, é aprender a dançar com ele. É só assim que a roda, seja de Mahoraga, seja do próprio mundo, pode girar sem transformar o que é humano em trono de ossos. Fushiguro Megumi é o retrato do homem inacabado, um guerreiro que lutou contra o próprio inconsciente e perdeu. O símbolo do potencial que nunca floresceu porque o medo do fracasso foi maior que o desejo de ser inteiro. Sua vida é uma ponte que nunca chegou ao outro lado. E talvez no fundo isso seja o que torna tão humano. Porque todos nós carregamos algo de Megumi. A sombra que tememos, o instinto que negamos, o amor que não conseguimos salvar. Mas enquanto ele caiu no abismo, nós ainda temos chance de olhar para dentro e despertar. Novamente, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E quem sabe, ao olharmos para a sombra de Megumi, possamos reconhecer a nossa. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu ainda tô trabalhando essa coisa de gravar os vídeos. Eu tô acostumado em roteiro, então cadência de voz e tudo mais, isso é coisa nova pra mim. Novamente espero que tenham gostado. Novamente um grande salve ao meu amigo analista e nos vemos na próxima.